Salve, galera, beleza? Seguinte, vamos botar um ponto final nessa história aí de que o Enem é maldoso, que o Enem ele é um bicho feio, ruim, malvado e cruel. Olha só, eu tô vendo muita gente na internet, cara, esperneando por conta dessa prova do Enem 2022, em especial por causa de ciências da natureza, tá? E assim, tudo bem, a pessoa não foi bem em falar que, ó, que droga, a prova estava difícil, que não sei... Agora, tudo bem, a pessoa está chateada porque foi mal, é normal. Agora, falar que essa prova foi atípica, que ela foi diferentona, que ela foi a mais difícil da história, que eu acho que é um pouco de exagero, tá? E eu vou mostrar por que eu acho um pouco de exagero, tá? Em primeiro lugar, vamos esclarecer uma coisa aqui que eu não quero ninguém me xingando. Eu sei que vão xingar, tá? Mas eu quero deixar uma coisa clara. Eu não estou dizendo que a prova estava fácil, tá? Eu não estou dizendo que a prova estava fácil. Porém, quem se preparou de forma correta dava conta de fazer. Dava conta de fazer. Nenhuma, absolutamente nenhuma das questões de física, tá? Depois eu posso até convidar um colega de química para falar um pouco, ou de biologia, mas eu vou falar por física. Nenhuma questão de física foi inédita. Nunca vi aquilo. Esquece isso, tá? O que eu chamo de uma pessoa se preparar bem para essa prova? Cara, você pelo menos tem que ter feito todas as questões da história do Enem. Todas. E quando eu falo Enem, eu estou falando de PPL, eu estou falando de Libras, eu estou falando de Enem cancelado, Enem segunda aplicação, tá? Todas. Todas. E eu vou mostrar para vocês aqui quem se preparou fazendo isso, que é uma coisa que eu recomendo direto. Se você vai focar no Enem, então você vai estudar questões do Enem. Beleza? Vamos direto ao ponto, então? Para provar o que eu estou dizendo para você? Olha aqui, ó. Questão 91, ele fala do balanço. Gente, eu não vou resolver questão aqui, tá? Isso aí vocês já viram 500 gabaritos, eu não estou a fim de discutir resolução de questão aqui agora com você. Eu quero mostrar para você que se você tivesse se preparado, você já tinha feito isso aqui. Cara, essa questão, só um detalhe, ela tem críticas, tá? Eu tenho críticas a ela porque ela vem aqui com papo de chamar esse movimento de circular uniforme. Isso aqui não poderia ser em hipótese nenhuma. Isso aqui está completamente errado, mas isso não comprometia a resolução da questão, tá? O que o cara tinha que fazer aqui? Saber trabalhar com força centrípeta. Mas nunca caiu, vírgula. Olha aqui, ó. Aqui. Enem 2009. Enem 2009. Falava de sensação. Sensação de alguém que está fazendo curva, que é anormal agindo como força centrípeta. Aqui a diferença nesse caso de cima, era uma combinação, né? No balanço, o cara passa no ponto mais baixo com determinada velocidade, você tem peso e você tem tração. Sendo que eu sei que a tração ganha porque a tração aponta para o centro. Enfim, como eu disse, eu não vou resolver a questão. Mas se você estudou minimamente movimento circular, você fez pelo menos umas 10 questões dessa aqui, tá? Então, não foi inédita, não. Questão 94. Variação de incidência de radiação solar, papapá. Uma pausa aqui também. Quem foi meu aluno esse ano e que pegou as aulas finais de revisão final, eu cantei a bola. Vai cair insolação. Insolação é um tema que o Enem se apaixonou e não quer mais largar. Foram várias as questões nos últimos anos. Todo ano tem questão de radiação solar. Então, não fugiu a regra. Está aqui, ó. E aí ele falava de radiação solar e que ia aquecer duas superfícies, água e concreto. Ele queria comparar a razão entre as variações de temperatura. Meu querido, variação de temperatura tem a ver com que macete? Isso já caiu, Guedes? Opa, tá aqui, ó. Enem 2013. Aquecedores solares usados em residência, tal. E ele usava que macete, tá? E ainda fazia mais difícil. Por quê? Porque era aquele papo de mistura, de sistema isolado. Né? Você tinha uma água A mais calor da água B, tinha que dar zero, porque é uma mistura de água para chegar a uma determinada temperatura. Quer dizer,
Não é novidade. Não é novidade. Vamos ver mais uma? Está aqui, ó, questão 95 de fluxo de calor. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Para eu aparecer também ali, pronto. E ele vai relacionar com vazão. Aí você vai olhar a temperatura, vai misturar isso aqui com um pouco de eletricidade. Por quê? Porque tem uma DDP, tem uma corrente elétrica, tem um calor específico, tem uma densidade. Cara, então, mistura muita coisa aqui? Claro que mistura. Claro que mistura. Ah, mas aí é difícil. De novo, eu não disse que ia ser fácil. O que eu disse é, quem se preparou já viu questão igual ou mais difícil que essa. Olha aqui, ó. Enem, segunda aplicação 2016. Um eletricista deve instalar olha ali, ó. Tolerância de tomada, vai escolher disjuntor. Olha o que ele fala. Valores de DDP, valor de potência, percentual. Aqui, ó o outro aqui. NPPL 2017, ó. Se você achou que não tinha envolvendo calorimetria, tá aqui, ó. Ele vai mexer com quilowatt-hora, que é energia, geralmente na forma elétrica, potência, vazão, densidade, calor específico, variação de temperatura da água. Te é familiar? Porque se você estudou para isso aqui, galera, na boa, você já tinha visto esse tipo de questão. Ah, Guedes, eu não estudo pelo PPL. Então, meu querido, então você não estudou. Me desculpa, não tem. Se você não fez questões do PPL, você não fez questões de Libras, você não fez questões de todos esses... Enfim, você não estudou. Se você está prestando medicina, e aí eu estou falando agora especificamente com a galera de medicina, tudo bem? Não tem como te levar a sério se você não estudou pelo PPL, por Libras, por segunda aplicação. Não tem como você entrar numa disputa para medicina séria sem ter feito isso aqui. Agora, quem fez isso, olhou para a prova e falou, porra, tá trabalhosa. Trabalhosa tava. Mas impossível, difícil, nossa, nunca vi. Que eu vi de desabafo pela internet, gente xingando a prova. Ah, para de mimimi, pelo amor de Deus. Vamos voltar aqui que eu vou te mostrar. Aqui, ó. Vamos mais uma? Essa aqui, pelo amor de Deus, não conta se você errou. Se você errou essa aqui, não conta para o seu professor de geografia, tá? Porque o cara vai ficar muito magoado. O que você tinha que identificar aqui? Cara, não precisava de nada, mas tudo bem, né? Você só tinha que entender que em janeiro estava calor e que em julho estava frio. Onde é que acontece isso, galera? Calor em janeiro, frio em julho. Brasil? Brasil é assim? Pois é, em média é assim, né? Pois é, então, você estava no hemisfério sul. Em que lugar do hemisfério sul poderia estar? Então, no Polo Sul? Não, né, cara? Você estaria perto do trópico. Pronto, acabou a questão. Mas para dizer que isso também nunca foi cobrado, está aqui, ó. Aqui, né? PPL 2010, ó. A questão de você identificar em que lugar geográfico você estava em função da sombra de uma árvore. Para você relacionar a posição geográfica com a época do ano, enfim. Olha lá. Então, mais uma? Falando de insolação de novo, que eu falei que ia cair. 2017, inaugurado, O que eu tenho de números aqui, ó? Esse mouse aqui, galera, esse programa que eu uso aqui, ele é meio complicado, a sensibilidade do mouse. Mas vamos lá. O que você está vendo aqui de informação? Eu estou vendo informações de potência, insolação, eficiência, e ele quer uma área. Nossa, Guedes. Ah, tem mais coisa aqui, 300 gigawatts hora. Eu estou vendo energia também. Entendi. Energia, potência, insolação, eficiência, trabalhar com área? É. Ah, isso aí nunca caiu, não? Então tá aqui, ó. PPL 2021. Muito mais difícil do que essa desse ano agora. Essa questão aqui, pesquisa você depois, eu não vim aqui hoje para resolver questão, tá? Deixar isso claro para você. Não é aula de resolução de exercício, é aula para acabar com, meter o B dele aí nessa polêmica de que a prova estava isso, que a prova estava aquilo. Tá? Essa questão aqui, PPL 2021, muito mais difícil do que essa desse ano. Então já caiu. Ah, não, mas não é nem normal. Tá aqui, ó, 2009. Essa questão também cabulosa. Cabulosa. Só pela figura você vai lembrar. Se você estudou, claro, né? Olha aqui, ó. Painel solar. Essa aqui envolvia insolação, envolvia potência, envolvia eficiência, envolvia que calor sensível. Aí você mexia com área. Cara, questão extremamente trabalhosa.
extremamente trabalhosa. Então, quem estudou a sério, ah não, eu fui mais ou menos. Então você não tem direito de reclamar de nada, cara. Só tem direito de reclamar de alguma coisa quem foi para as cabeças de verdade. Você não estudou? Então você foi lá para brincar. Beleza? Se você foi lá para brincar, já pode pular esse vídeo, que esse vídeo não é com você que eu estou falando. Estou falando com a galera que prestou a sério, tá? Tá aqui. Força média. Força média. O Enem não é bom em fazer questões de quantidade de movimento, tá, galera? Vou deixar isso claro. Mas vamos lá. Mas essa questão foi boa. Essa questão foi boa. Questão totalmente teórica, mas que exigia do cara, sim, um raciocínio bacana. O cara tinha que sacar questão de variação da quantidade de movimento. Mas já caiu? Já. E aí, daí a minha crítica, ó. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Aqui, ó. Essa questão Enem 2019, essa questão merecia ser anulada. Essa questão aqui. Merecia ser anulada. Mas, olha o que ele pergunta. A força impulsiva média. Não foi a mesma coisa? Nossa, foi a mesma coisa, né? Então, quem dava conta de fazer essa, fazia aquela, com certeza. Tem mais? Tem, ó, PPL 2014. Cara, eu sei que a tela fica pulando assim. Vamos lá. Reparo de estação internacional, astronauta que joga mochila para o outro, colisão inelástica. Nossa, então isso cai mesmo, né? Jura? Jura? Cai. E teve uma ainda mais difícil, mas nem vou colocar aqui. Então não dá para dizer, ai, nunca vi isso aqui, caiu no Enem. Aqui, ó. Vamos outra? Captação de luz pelos olhos, o que o cara tinha? Estudo da visão humana. Eu tive que escolher qual que eu ia botar, porque tinha umas 20 questões na história do Enem que envolvia esse assunto. Aqui, ó, peguei uma Enem 2018. E por que eu peguei essa? Porque ela é muito mais difícil de fazer do que essa desse ano. Mas muito mais difícil. Essa questão era cabulosa, tinha que exigir uma interpretação do cara violentíssima, com uma interpretação de ondulatória ainda. Tá? Então, vai, cadê o bicho de 7 cabeças aqui, bicho? Cadê a surpresa? Eu não estou vendo surpresa, porque surpresa é quando você nunca viu uma questão daquele tipo na vida. Aí eu concordo com você, aí você tem surpresa. Você está vendo alguma? Eu não vi. Olha lá, Enem em 2002, em 2002 o mecânico da cidade mineira de Uberaba, papapá. Ah, ele botou a lâmpada lá, que bota água aqui. Você tinha que fazer o quê aqui? Reconhecer um fenômeno óptico. Ah, tá. Engraçado. Já caiu isso? Trocentas vezes. Quer um exemplo? Tá aqui, ó. Libras 2017. O cara botava exatamente o mesmo fenômeno, inclusive, que era a refração, ó. Olha lá. O Sol estava numa posição real, mas por conta da refração na atmosfera, ele aparecia em outra posição. Você tinha que saber que fenômeno era esse. Ah, tá. E já caiu outros tipos dessa? Sim, querido, eu só estou colocando uma de cada. Às vezes eu boto duas, para te mostrar que não é inédito o assunto, que não é inédito aquele tipo de abordagem. Vamos mais uma? Cinemática. Aqui. Vou concordar com quem disser que essa questão é difícil. Vou concordar. E de novo, volta para mim aqui agora. Em nenhum momento desse vídeo eu falei que a prova era boiada. Falei? Não. Agora, o que me deixou chateado foi até professores irem para o YouTube, para Instagram, para falar que essa prova estava maldosa, que essa prova estava inesperada, Para, filho. Para. Quem estudou sério isso aqui, pegou a questão e falou, cara, realmente, prova trabalhosa, que ele pegou várias questões longas. Aí o cara tem que saber administrar o tempo também. Inclusive, você que ajuda, tem um vídeo aqui na playlist do Projeto Jaleco Branco, que vai te ajudar a orientar o teu tempo de prova. Sabe? Então, assim, mas dessa aqui não tem, né, Guedes? Vamos ver se não tem. Volta pra cá. Aqui. Enem 2009, uma prova que foi cancelada. Radar está, não sei o que, papá. Meu irmão, radar de chuva. Sabe o que esse cara fez nessa questão? Ele misturou efeito Doppler. Deixa eu diminuir um pouquinho mais aqui para caber na lousa. Olha aqui, ó. O cara misturou com efeito Doppler, meu amigo, para você calcular a velocidade da chuva que vinha. Meu amigo, isso aqui era cabuloso. Ó, isso aqui é uma questão
Ninja. Ó, essa aqui é ninja. Se essa aqui fosse cobrada esse ano e você saísse chorando, eu ia te dar um abraço e falar assim, realmente, realmente. Mas essa aqui, comparada com aquela ali é um passeio no parque. Mas era uma questão difícil, não vou negar, cara. Opa, mais uma aqui. Não fala pra mim que você achou essa questão difícil. Não fala pra mim. Por quê? Que bastava ler a questão, que a única coisa que tinha que fazer aqui é saber o URI. Saber o URI. Calcular, dizer que resistência era U sobre I, fazer 3 contas e botar na ordem crescente. Crescente, né? Que ele queria, acho que era. Enfim, meu, pelo amor de Deus. Se você não sabe nem o URI, então, chão, vai lá no meu canal, vai assistir aula, tá? Vai estudar. Esse vídeo definitivamente não é para você. Mas daqui a um ano a gente conversa, tá? Tá lá, buraco negro. Vamos lá, buraco negro. Eu vou dar uma colher de chá. Eu assisti uma aula muito interessante de um professor chamado Douglas Gomes, excelente professor de física, que no aulão de véspera dele, ele cantou a bola. Ele fez uma questão exatamente igual a essa aqui. Quem assistiu a aula dele, com certeza acertou sem nenhuma dúvida, tá? Parabéns ao professor Douglas, fantástico, cara. E que falava de buraco negro. Era uma questão de astronomia? Era. E aí eu vou fazer uma ressalva aqui. Para quem é aluno meu, eu costumo falar o seguinte, vestibulando nenhum vestibulando no universo. E olha que eu tenho 20 anos de sala de aula em cursinho, cara. Dá conta de resolver todas as questões. De estudar ao longo do ano todos os conteúdos. Estudar realmente, a fundo. Não dá. É humanamente impossível você pegar 3 anos de ensino médio, um pouco mais, que você não vê no ensino médio, e você socar tudo isso em 7, 8 meses e querer dizer que estudou tudo. Não dá. Alguma coisa, às vezes, vai ter que ir para o sacrifício. Uma das coisas que eu recomendo que vá para o sacrifício, se não der tempo mesmo, é justamente a parte de gravitação, a parte de introdução à astronomia, porque é raro cair. É raro cair. Mas caiu, tá aí, ó. Caiu. Ah, mas e aí? E aí, querido? Paciência. Paciência. Se você estudar só o básico, talvez você tenha acertado. Tá? Por quê? Porque essa questão ela tinha uma cara, né, de física moderna e tal, mas olha só. Era tirar o Sol e botar no lugar um buraco negro com a mesma massa. Dá uma olhada nisso aqui. Ó, Enem 2014, segunda aplicação. Ele vai estudar exatamente a questão da aceleração do satélite em função da diferença de massa entre os satélites. Tem diferença? Não, não tem diferença. Enem PPL 2015. Questão também cabulosíssima. Cabulosíssima. Guedes, eu uso toda hora com PPL, né? Vai que você precisa aí de um futuro alternativo, quem sabe, não é? Mas quem ninguém sabe o dia de amanhã. Agora, estudar pelo PPL em física é realmente mais interessante. Por quê? Porque as questões são mais difíceis. Estatisticamente, elas são muito mais difíceis do que o Enem regular. Se você não estuda pelo PPL, você foi muito mal orientado, meu querido. Se você está estudando para medicina e não estudou pelo PPL, meu filho, te enganaram, hein, parceiro? Eu não engano, não. É a primeira coisa que eu mando meus alunos fazer. 2 listas, oriento, olha aqui, ó. E aqui, buraco negro, relação com massa. Outra questão aqui de gravitação, para você determinar questão de força gravitacional em função da distância. Mesmo assunto. Era igual? Não, não era igual, não. Não era igual, não, tá? Mas era o mesmo tema, era a mesma fundamentação teórica. Surpresa para mim foi isso aqui, ó. 2 questões seguidas de gerador real. Deixa eu descer um pouquinho aqui. Deixa eu trocar aqui um pouquinho. Deixa eu diminuir a minha cara para poder caber a questão, tá? Então, beleza, galera, tá aqui, ó. 3 pilhas, papapá, e cada pilha bota numa posição e ele quer descobrir o quê? A intensidade da corrente que passa pela lâmpada ao se ligar à lanterna. É uma questão de gerador real que envolve força eletromotriz, envolve DDP, força eletromotriz, resistência interna, enfim. É toda hora que cai isso? Não, não é não. Não é toda hora que cai não. Mas já caiu? Já. Tá aqui, ó. PPL 2017. Guedes, eu tenho que ser preso para passar? Não.
Não, você não tem que ser preso para passar. Mas se você estudar pelo PPL, como eu falo para estudar, você se dá bem. Está aqui, ó. O mesmo tema, vai falar de força eletromotriz, vai falar de DDP, vai falar de resistência interna, corrente elétrica, enfim. É a mesma coisa. Nossa, Guedes, estou ficando chateado já. Pois é, eu espero que sim. Já está me xingando muito? Então, não xinga, não escreve não. Olha lá, tribologia, o estudo da interação entre superfícies de contato. Nem sabia desse nome, galera, eu confesso a vocês. Anos falando de série triboelétrica, eu nunca parei para pensar por que chamava tribo. Mas vamos lá, a questão de pauzinho ali. E o cara tinha que determinar um esquema de força. Puta que... Nossa, Guedes, o que eu tinha que saber aqui? Bom, a primeira coisa, ele falava que a força F tinha que ser paralela ao pauzinho aqui. Essa está paralela? Não. Então, tchau. Sabe interpretar texto? Essa aqui está paralela? Não. Tchau. Essa está paralela? Tá. Pô, legal. Que bom. Ah, professor, o peso está certo? Não, o peso está errado. Por que não? Porque o peso tem que ser no centro de massa. O peso tinha que estar aqui e não aqui. O resto está certo? O resto está certo. Essa está certa? Não. O peso está certo, a força está certa, o atrito está certo, mas a normal está errado, porque a normal é uma interação entre o corpo e o chão. Essa está certa, tem que estar, né? Porque é a última. A força está paralela à bengala, o peso está no centro de massa, a normal e o atrito estão no chão, o escorregamento seria para a esquerda, então o atrito é para a direita. Certinho. Já caiu isso antes? Lógico que já. E muito mais difícil. Muito mais difícil. Olha aqui, ó. Enem 2012. Para você saber como é que era o sistema de forças nas dobradiças de uma porta. Malandro, aqui o cara tinha que conhecer o esquema do centro de massa, reconhecer que o centro de massa era aqui, que o peso atuava nesse ponto, que, portanto, o peso provocaria uma rotação no sentido horário e que, enfim, não vou resolver questão, prometi que não ia. Mas era uma questão muito mais difícil que essa. Quem estudou fez essa aqui, matou a pau lá, tá? Vamos continuar? Balística. Questão fácil? Não foi uma questão fácil. Não foi uma questão fácil, mas foi mais fácil do que a do ano passado. A do ano passado está aqui, ó. Lançamento oblíquo. O que é um lançamento oblíquo? Um lançamento oblíquo é uma combinação do quê? De um movimento horizontal com um movimento vertical. O que essa questão pedia para você? Para você analisar um movimento horizontal e depois um vertical. Era a mesma coisa? Era a mesma coisa. Porque se você não estudou as questões do ano anterior, meu filho, o que você foi fazer no Enem? Fala sério comigo. Você está de brincadeirinha? Sério? Por que você não estudou questões anteriores do Enem? Então por que você não passou o domingo em casa, jogando videogame? Ia ser muito mais divertido do que agora ficar aí esbravejando, dizendo que o mundo é mau, que o mundo te odeia. Entendeu? Para. Prova difícil é prova difícil, meu querido. Quem disse a você que vestibular tem que ser fácil? Vestibular é difícil mesmo. Quer entrar em medicina, parceiro? Sangra. Não tem molezinha, não. Pô, agora, estudou as questões dos anos anteriores, pegou o estilo de prova do Enem, nenhuma dessas questões até agora te pareceria inédita. Volta para cá. Essa aqui eu nem vou comentar. Se o cara chega numa prova de Enem para medicina, que não sabe, sem saber a regra da mão direita, né? Só fazer assim, regrinha da mão direita. Já caiu antes, Guedes? Caiu, muito mais difícil que essa, inclusive. Aqui, ó, Enem 2014. Vai discutir a indução eletromagnética de Faraday e vai relacionar ainda com lei de Lenz. Tá aqui, ó. Aqui. Você tinha que fazer com movimento relativo, atração-repulsão, perceber que quando eles se afastam, rolaria uma força de atração aqui entre eles, que o que atrai o norte é um sul, então o sul com macete, o sentido da corrente é esse aqui. Ah, tá, então tudo isso eu precisava saber. Muito mais do que só girar a mão. Muito mais do que isso. Então, essa questão aqui, se você considerou difícil, eu te recomendo uma visitinha lá no canal, assina lá, se inscreve lá, vai assistir mais aula lá que você vai precisar. Tá? Aí. Corrente elétrica, reação da corrente no corpo. O cara bota com
Ah, sim, ele falava que o cara ia sofrer uma parada cardíaca, aí você vinha na tabela, tá, parada respiratória, não era parada cardíaca, parada respiratória. Aí você já vinha e descobria qual era a corrente elétrica. Com a corrente elétrica você tinha a resistência, corpo seco, corpo molhado, no caso aqui era 1 kΩ, e aí você descobria quantos volts ia precisar, você ia descobrir que ia precisar de mais de 12 volts, então ia precisar de mais de uma bateria. Então, nesse caso, eu precisaria de uma associação em série. Então, sim, de novo, é uma questão de gerador real, especificamente a associação de geradores. Já caiu antes? Ah, já. Tá aqui, ó. Choque elétrico, avaliar a reação do corpo à eletricidade, corpo molhado. Nossa! Bateria, olha aqui, ó, de novo, bateria de lítio, falar do que são células em série, paralela. Aqui, ó. Qual é que possui mais capacidade? Aí ele fala assim, porque possui combinações de paralelo em conjunto com série. Quer dizer, questão muito mais difícil, meu querido. De onde é mesmo? Nossa, PPL 2018. Pois é, entendeu? E acabou. É isso? É isso. Acabou. Bom, queridos, o meu recado era esse, tá? Eu não vou me estender muito. O que eu quero dizer para você é, todo mundo que estudou e foi mal nessa prova, tem todo o direito de ficar chateado, de ficar magoado, né? Agora, o que eu vim discutir com vocês aqui e botar minha cara para tomar pedrada? Foi para dizer que essa prova não tinha nenhuma questão surpreendente. Nenhuma questão surpreendente. Toda vez que todas as questões que eu peguei para fazer dessa prova, enquanto eu resolvia, eu ia lembrando de uma parecida. Que eu já tinha resolvido antes. E o caminho era mais ou menos o mesmo sempre. Então, qual é a dica que eu te dou? Em primeiro lugar, eu espero que você passe, eu espero que você se dê bem, não torço pela desgraça de ninguém, muito pelo contrário. Tá? Na verdade, a ideia do projeto é ajudar as pessoas a atingirem um nível mais legal, bater 70% ou mais em física aí nos seus vestibulares, isso inclui o Enem, tá? Mas, poxa, vamos jogar o jogo, vamos ser justos. Dizer que o Enem nunca fez questões assim seria leviano. É leviano. Um aluno que não conhece todas as provas, tudo bem, mas professores de física que estudam o Enem não têm direito de dizer que essa prova teve questões que nunca foram vistas no universo. É bem verdade que ele botou muita questão trabalhosa numa mesma prova. O maior desafio para o cara era manter a concentração. O maior desafio do cara era administrar o tempo de prova. Concordo. Não vou dizer a você que estava uma boiada, que estava um passeio no parque. Não estou dizendo isso, tá? Mas se você se preparou, se você fez as questões anteriores, como eu sempre digo para fazer, você com certeza mandou muito bem nessa prova, como vários alunos meus me mandaram mensagem dizendo, professor, parecia que eu estava na tua aula. Então, fico muito feliz com isso, tá bom? Queridos, um grande abraço para vocês. Fiquem bem, espero que as notícias boas cheguem logo para vocês. Um grande abraço, tchau, tchau.